Muito bom dia, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe de uma forma profunda, ampla, muito especial nessa manhã de sábado. Nós estamos começando o programa Mergulhados na Presença. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, a preciosidade da sua audiência. Você não tem ideia como é importante para nós saber que você está aí participando do programa Mergulhados na Presença. Quero agradecer muitíssimo por aqueles que têm nos acompanhado todo este tempo. O programa Mergulhados na Presença está completando neste mês de maio, hoje é dia 17, no finalzinho de maio, para ser mais exato, nós estamos completando 4 anos da programação no ar. Programa Mergulhados na Presença, um programa que nasceu no coração de Deus, tem sido abençoado e sustentado pelo próprio Deus, e tem abençoado a vida de centenas e centenas e centenas de pessoas dentro do estado da Bahia. Nós louvamos muito a Deus, muito obrigado por você que tem também divulgado o programa, tem falado para as pessoas como você tem sido abençoado e mais pessoas estão fazendo parte dessa rede abençoada através do programa Mergulhados na Presença. Nós queremos iniciar o programa de hoje lendo o Salmo 125, é o salmo que fala da fé inabalável, uma fé estruturada, uma fé provada, uma fé que se mantém nos momentos de dificuldade e luta, quando os ventos estão soprando contra a nossa vida. Quero fazer a leitura e diz assim o salmista no Salmo 125: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-lo-ás o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz seja sobre Israel. Nesse texto, neste salmo, nós encontramos o salmista falando sobre os que confiam no Senhor. Eu não sei se você está nessa lista e nem sei também qual é o nível da confiança que você tem no Senhor, mas eu quero animar você a aumentar o nível da sua confiança no Senhor. Por quê? Porque disso depende o seu futuro, disso depende a tua vitória, disso depende de que você tenha uma fé inabalável, o agir de Deus na tua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. É a nossa fé que move a mão do Todo-Poderoso. Quando você põe em prática a sua fé, que você exercita a sua fé, uma fé firme, uma fé que é fruto de provações, inclusive, né? Uma fé que foi provada em meio às tribulações, às dificuldades, às crises que nós enfrentamos, é essa fé que agrada ao coração de Deus. Fé inabalável. Os que confiam no Senhor, eles não se abalam. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que permanece para sempre. Nós sabemos que quando as tempestades vêm na vida de cada um de nós, quando os ventos estão soprando de uma forma cruel contra nós, aí é que a gente percebe se nós temos fé e que nível de fé de fato nós temos, não é assim? Pois eu quero incentivar você a confiar totalmente no Senhor. O Senhor Deus é digno de toda a nossa confiança. Por quê? Porque Deus é fiel, porque Deus é poderoso, porque Deus tem zelo para com a nossa vida, porque Deus tem planos bons e de paz a respeito de todos nós, para nos dar o fim que nós desejamos. Por que mais que Deus é digno de que a gente confie totalmente nele? Porque o Senhor, Ele tem estado ao nosso lado todos os dias. O Senhor tem sido fiel, está nos acompanhando todos os dias. Eu quero lhe dizer que a presença de Deus na sua vida é uma realidade. Neste momento que nós estamos aqui apresentando o programa Mergulhados na Presença, a presença de Deus tem estado com você e providenciado um futuro brilhante para a tua vida. Você precisa depositar no Senhor
toda a sua confiança. Sabe mais o porquê que você deve depositar no Senhor a sua confiança? Porque ou você confia no Senhor, ou você vai acabar confiando em outras coisas, ou talvez depositando a sua confiança em pessoas. Toda confiança que tem um outro direcionamento será uma confiança frustrada, seja mais cedo ou mais tarde. Você vai perceber que, deixando de confiar no Senhor, você cometeu um erro gravíssimo. A Bíblia diz assim em Jeremias, no capítulo 2: espantai-vos disso, ó céus, fiquem perplexos sobre o que eu vou lhe dizer. O meu povo, olha o que a Bíblia diz, o meu povo deixou a mim o manancial de águas, se afastou de mim, se distanciou de mim, tirou de mim a sua confiança e cavou para si cisternas rotas que não retêm as águas. Cisternas rotas que não retêm as águas fala de você depositar a sua confiança, depender de outras coisas ou de outras pessoas. Não faça isso, não cometa esse erro. Está na hora de você exercitar sua confiança, mas ser uma confiança firme, uma confiança inabalável, porque através da sua confiança que não se abala é que Deus vai fazer acontecer maravilhas na sua vida. Nós estamos então começando o programa Mergulhados na Presença com essa meditação. Deus nos abençoe no dia de hoje para que seja um sábado e um final de semana debaixo da graça e da provisão de Deus, em nome do Senhor Jesus. Olha, já está acontecendo a Conferência Profética e Apostólica Voo das Águias aqui em Vitória da Conquista. Começou na quinta-feira à noite e hoje é o último dia da conferência. Eu tenho aqui, inclusive, o folder que nós apresentamos no programa passado, anunciando a Conferência Voo das Águias, com todos estes preletores. Pensa numa conferência ungida, uma conferência debaixo do poder de Deus, algo sobrenatural que tem marcado a vida das pessoas. Conferência Profética e Apostólica. Agora nós vamos exibir uma matéria do 10º Pedalando para Cristo, que aconteceu em Vitória da Conquista, um passeio ciclístico sobrenatural. Veja aí como foi. Mergulhados na presença de Deus. Pedalando para Cristo já faz parte do calendário da Igreja Batista Nova Sião e de Vitória da Conquista. Pedalando para Cristo está mais uma vez nas ruas de Vitória da Conquista e vem comemorando a sua 10ª edição junto com o povo de Deus, que continua firme no propósito, declarando o reino de Deus sobre a cidade. O passeio ciclístico do povo de Deus contou com a participação tanto dos veteranos quanto dos ciclistas de primeira viagem. Para mim é uma grande felicidade de estar nesse Pedalando para Cristo, né? E eu sei que é uma motivação não só para proclamar o nome de Jesus, mas também, né, para poder ter mais atividade física. Bom, essa é a minha 9ª participação e o que me motiva é sair pelas ruas de Vitória da Conquista proclamando o nome do Senhor, declarando que Vitória da Conquista é de Jesus e juntamente com os meus irmãos é um momento de estar em comunhão, estar participando aí pela 9ª edição, é uma maravilha, é um prazer imenso. Então é a primeira vez que eu estou participando, né? Assim, motivado pelos amigos que também já vinham participando, então eles me convidaram e eu estou participando aí, justamente está sendo muito gostoso aí, porque primeiro estar junto com o pessoal da presença de Deus, né? E isso está sendo muito significativo para mim. Eu participei de todas as edições, eu e meu filho. Graças a Deus é um motivo de mostrar que o cristão não é só como a maioria pensa. O cristão é alegria, é paz, tranquilidade, é felicidade. E ser crente em Cristo é ser uma nova criatura. Jaldo Mendes, educador físico, se tornou ao longo dessa história um dos grandes parceiros do evento. Primeiramente, queria agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar concluindo agora 10 passeios ciclísticos, né? E assim, é um sonho. Eu lembro que em 2006, quando eu entrei na igreja, Deus colocou essa ideia no nosso coração de realizar um passeio ciclístico com o povo de Deus. E foi uma parceria muito interessante, porque nós já realizávamos outros passeios ciclísticos, mas não havia tanta parceria. Então a Sião entrou, abraçou a causa, a Juventude Sião, os nossos patrocinadores, a Casa do Ciclista, a Center Bike, a gente não deixa de reforçar, porque já são 10 passeios ciclistas e toda vez eles colaboram, são as bicicletas que fazem o sorteio, que faz toda a alegria do pessoal. E a gente fica muito feliz, porque assim, unir a atividade com a fé, né? Visando essa questão de qualidade de vida. Lembrando também da Academia Ativa, que sempre apoia o evento também, dando
mensalidades para o pessoal. E vamos continuar aí, né? Que venha mais passeios ciclísticos e que venham mais pessoas participar e aderir a essa coisa maravilhosa que é pedalar. O Pedalando contou ainda com uma galerinha bem animada durante o seu percurso. Acho que é a primeira, assim, que todo mundo conheça a bênção de Jesus. A liderança da Juventude Sião se alegrou de estar nas ruas da cidade por todo esse período, com muita alegria, diversão e abençoando-a por meio das orações. Declaramos como igreja libertação da vida destas pessoas. Eu vejo uma consolidação muito grande de um trabalho vitorioso que é o Pedalando, uma estratégia de não só incentivar os jovens e todos os que juntaram a nós, ciclistas já de 60 anos, mas que é uma geração saúde, que tem levantado uma bandeira de santidade ao Senhor, mas também uma bandeira de estar cuidando do seu corpo, de estar investindo em sua saúde. Claro que é atrair o reino de Deus, atrair o governo de Deus sobre a nossa cidade e invocar o governo de Deus sobre a nossa cidade. Vai se cumprir. Derrama toda sorte de bênçãos sobre mim. Prosperarei. Olha, nós vamos agora a um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Logo após esse intervalo, nós seremos ministrados por uma palavra muito abençoada, ministrada pela pastora Vitória Régia. Você não saia daí, tá bom? Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Conferência Apostólica e Profética Voo das Águias, de 15 a 17 de maio no Ginásio Sião. Preletores, Dr. Stephen McDowell, dos Estados Unidos, Apóstolo Glaucio Coraiola, do Tocantins, Profeta Cida Nicolau, de São Paulo, Apóstolo Fernando Guilhem, de Minas Gerais, Pastor Edmeio Williams, do Rio de Janeiro e Pastor Raulison Rangel, do Paraná. Faça já sua inscrição na Igreja Batista Nova Sião. Informações 2101-2656. Conferência Apostólica e Profética Voo das Águias. Você não pode perder. Atenção para este comunicado. A Evolution Jeans está liquidando todo o estoque de ternos a preço de fábrica para mudança de estação. São ternos masculino, feminino e infantil. Terno microfibra adulto, R$ 139,99. Terno feminino, a partir de R$ 79,99. Terno infantil, apenas R$ 109,99. O que você está esperando? Passe na Evolution Jeans e aproveite. Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Conquista. Vem aí mais um congresso de mulheres da Igreja Batista Nova Sião. Tema: Ativadas na Presença. Preletora, pastora Ângela Cirino, de Goiás. Atenção para a programação. Dia 23 de maio, sexta-feira, a abertura será na sede, no Alto Marom, a partir das 19h30. Sábado, dia 24, estaremos na Segunda Igreja, também às 19h30, bairro Ibirapuera. Dia 25, às 9 da manhã, o congresso acontece na sede e o encerramento será às 18 horas no Ginásio Sião. Mais informações, 2101-2656, entrada gratuita. Realização, Rede de Mulheres da Igreja Nova Sião. Todos os dias você precisa mergulhar na presença de Deus, mas aos sábados o seu mergulho é junto com o apóstolo Edilson e o programa Mergulhados na Presença. Matérias, entrevistas, ministração da Palavra de Deus, campanha de oração e muito mais. Todo sábado na TV Aratu SBT às 7 da manhã. Oferecimento Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. Mergulhados na presença de Deus. Queridos, a paz do Senhor, nós vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4, diz assim: Então Davi e o povo que se achava com ele
ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Versículo 6 diz assim: Davi muito se angustiou. Davi muito se angustiou. Pai, nós colocamos a Tua palavra, que é vida para nós, que é alimento, que é instrução, que é a verdade, que é conhecimento, que é sabedoria, diante do Teu altar. Que sejamos todos ministrados, porque a Tua palavra, ela tem poder de transformação. Por isso nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. A palavra de Deus, ela é poder. Amém, amados? A palavra de Deus tem um poder de restauração, de trazer vida ao nosso espírito. E eu disse na segunda igreja, na terça-feira que eu ministrei, que o sentido dado por Deus à vida vem com o desejo de ter propósito de viver. Viver é bom. Amém, amados? A vida, eu costumo dizer que a vida, ela é dom de Deus. Eu costumo todos os dias, ao acordar, quando eu olho para a janela da minha casa, do meu quarto, e o dia está clareando, eu ali começo a exaltar o Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade de viver. Por que eu estou falando sobre viver? Porque existem pessoas que perderam o sentido da vida, o sentido de realização. Deus nos colocou neste mundo para sermos pessoas frutíferas, para realizar, para construir, para fazer história. Então Deus tem um projeto para mim e para você. E muitas pessoas, devido às lutas do cotidiano, pararam, ficaram paralisados, deixaram os projetos de Deus. Os propósitos foram ficando para trás. Mas quando nós alcançamos os projetos ou as metas que nós mesmos estabelecemos, eu disse a última vez que eu falei aqui, eu disse que nós temos que ter metas. Mas quando nós lançamos as nossas metas e quando os projetos que Deus lançou ao nosso respeito para nós realizarmos, e eles são realizados, fica mais claro o objetivo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Diz um cientista do comportamento que se o indivíduo encontra um sentido para a vida, ele é capaz de superar a maior parte das adversidades. Então existem pessoas que pararam de sonhar, os sonhos foram abortados, os desejos ficaram para trás. Por quê? Por causa das perdas. O tempo deixa lacunas na nossa alma. O tempo deixa feridas dentro de nós. E existem pessoas que, devido a estas brechas, quem sabe foram as perdas. Mas, irmãos, existem perdas nas nossas vidas que são necessárias, não é? Tem perdas que nós não temos o que fazer. Então, eu comprei um livro de psicologia que fala assim, Psicologia da Velhice. E eu estava lendo. Mas, irmãos, eu tive que orar. Porque só era perda da visão, perda do cabelo, perda da vitalidade, irmãos. E eu falei, meu Deus, mas é perda demais. Não é? Mas nós temos que aceitar. Não é? Temos que aceitar. Porque é o caminho. Desde quando nascemos já estamos perdendo. É assim que a ciência diz. Quando saímos do ventre da nossa mãe, nós já estamos perdendo. Mas existem outras perdas que precisam ser resgatadas. A juventude não pode ser resgatada. Ah, se pudesse. Mas, amados, nesta noite, o tema da nossa mensagem é reconquistar o que perdeu. Ou seja, nós temos que reconquistar algumas perdas. Não é? Tem perdas que precisam ser restauradas.
O tempo passa e as brechas, os traumas, as angústias, as frustrações, o sonho abortado, o casamento destruído, filho longe da realidade. Existem perdas que elas precisam ser resgatadas por nós, onde nós não podemos ficar apáticos diante da situação, não é? Esta perda biológica não tem jeito, mas reconquistar o que foi perdido durante o tempo, porque o tempo passa, irmãos. Existem pessoas traumatizadas, por quê? Porque não conseguiu restaurar, reconquistar o que perdeu. Tem casamentos que estão sendo falidos. Por quê? Porque o temperamento tem dominado o lar. Mas, pastora, será que as brechas que foram abertas, que o tempo deixou no meu casamento, onde o meu esposo olha para mim e diz assim: você continua a mesma pessoa, você continua com o mesmo desequilíbrio, você continua apática. Nós temos 15 anos casados, nós temos 20 anos casados, e você continua a mesma pessoa. E talvez você esteja perguntando aí: pastora, e como restaurar todas essas marcas que foram deixadas pelo tempo? Quem sabe aquele pai que não tinha conhecimento lançou uma palavra que hoje ela faz parte da sua vida. Hoje, essa palavra que foi lançada pelo seu pai, quem sabe pela sua mãe, ela anda no seu cotidiano 24 horas. Mas, pastor, e o que fazer para restaurar as brechas que o tempo abriu em nós? Existem pessoas que vivem de amarguras. O tempo passou, mas a amargura é presente. O tempo passou, mas a tristeza é presente. O tempo passou e a pessoa continua inerte, sem ação. Pastora, o que fazer? Será que ainda tem tempo para isso? Só Deus tem as estratégias para a restauração. Tem brechas que o tempo abriu em nós, que precisa ser restaurada. A alegria de viver, irmãos. Amados, a pior coisa é você conviver com uma pessoa amargurada. Viver com uma esposa amargurada. Coitado desse marido. Ou a esposa viver com este homem amargurado. Uma mulher amargurada, ela perde o alvo de realização. Uma mulher, um homem amargurado, perde a alegria de viver. É tão bom quando a gente está com alguém que vive feliz, é ou não é? É tão bom a gente viver com pessoas otimistas, que olha para você e diz assim: vai dar certo. Amados, tem pessoas que não conseguem aceitar a nossa prosperidade. É verdade ou não é? É. O nosso alvo não é ficarmos estáticos. Nós temos uma família para ser alcançada. Nós temos filhos para serem direcionados. Nós temos uma vida para ser direcionada. Nós não podemos parar no tempo, porque o tempo passa. Quantas coisas nós deixamos de realizar? Quantas oportunidades nos foram dadas? Que tem oportunidade que nunca mais vai voltar. Tem oportunidades que nós temos que nos agarrar e dizer: esta oportunidade vem de Deus. Nós temos que caminhar. Enquanto Davi e seus homens estavam sendo preparados em serem revistados com o exército filisteu, os amalequitas, eles entram e começam a saquear uma cidade que se chamava Ziclag. Aquela cidade estava sendo toda saqueada, toda destruída. Os salteadores entraram e fizeram o que eles queriam.
Os salteadores roubaram os bens, raptaram todas as mulheres e filhos e queimaram totalmente aquela cidade. Quantas casas, quantas famílias estão sendo saqueadas, destruídas por Satanás e não tem ninguém que se levante. Não tem um adorador dentro daquela casa. Não tem alguém que conhece o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós não podemos ficar inertes aos acontecimentos da nossa casa, aos acontecimentos dentro da igreja, aos acontecimentos que são visíveis, que estão na nossa frente. E nós ficamos apáticos. Nós temos que levantar dentro da nossa casa, irmãos. Nós temos que levantar dentro da nossa geografia, como um homem e uma mulher de Deus, e liberar comandos do céu, para que haja uma restauração e uma mudança radical. O nosso Deus é o Deus das mudanças. Mas Davi consulta ao Senhor. E as duas perguntas de Davi foram: Senhor, eu devo perseguir os amalequitas, aqueles que saquearam e levaram as nossas esposas? Nós iremos alcançá-los? E essas duas perguntas de Davi, Deus dá 3 respostas, porque o nosso Deus é Deus de respostas, irmãos. Mas pastor, eu tenho orado e Deus não falou. Deus vai falar, porque o nosso Deus é Deus de respostas. Deus não nos deixa no meio do caminho, Deus nos conduz pelo caminho. Mas por que Deus ainda não falou, pastora? Deus tem o tempo certo para falar. Nós somos limitados, irmãos. Nós oramos hoje e queremos que o milagre aconteça agora. A jovem fala assim: Deus, eu quero um noivo. Mas ela quer que o noivo apareça agora. Deus está preparando. Ele vai aparecer. Eu disse para meu esposo: irmãos, eu não quero ver ninguém solteiro nessa igreja, irmãos. Porque Deus ama a família. Mas o tempo de Deus não é nosso. Porque Deus é o Deus do tempo. Amém? O Kairos de Deus vai te alcançar. Se você crer, dê um glória a Deus. O Kairos de Deus vai te alcançar. Davi pergunta: devo perseguir os amalequitas? Deus responde: sim, persegue. Olha o que Deus diz: vá, Davi, persegue. Senhor, nós os alcançaremos. Aí Deus responde: sim, vocês os alcançarão. E depois Deus vai ainda diz assim: vocês recuperarão todas as perdas. Amém? Amado irmão, as perdas que o tempo trouxe na sua vida, Deus vai recuperar e vai colocar nas tuas mãos, e o inimigo será envergonhado, porque o nosso Deus é Deus do milagre, é Deus do poder, é Deus da restituição. Ore canta lá, xere canta lá. Disse Davi, meu irmão, depois que Davi ouviu a voz de Deus, Davi se levantou. Olha o que o texto disse. Disse Davi: vamos atrás do que perdemos. Tem perdas que não tem volta, mas tem perdas que tem volta. Davi estava diante de perdas que tinham voltas. Davi estava diante de perdas. E o que Davi perdeu? As mulheres, os bens. E Davi disse: o quê? Vamos atrás do que perdemos. O que você perdeu ao longo dos seus anos?
Você perdeu o amor? Você perdeu os sonhos no meio do tempo? Você perdeu a alegria? Amado irmão, amada irmã, a alegria de viver tem que fazer parte da sua vida. Não assuma as dificuldades familiares como irreversíveis, ou seja, não tem jeito. Meu filho não vai ganhar essa causa. Vai ganhar sim. Eu não vou conseguir sair da falência financeira. Eu vou conseguir sair sim. Eu não vou conseguir reconstruir o meu lar, o meu casamento. Isso é o comando que a mente dá. Você vai dizer sim, porque o meu Deus é o Deus forte, o Deus do projeto. Amém, amados? Não entre em túneis sem fim. Se você cair na cisterna da depressão, do medo, da frustração, da derrota, saiba que sempre há um modo de sair deles. Mas pastora, tem jeito? Tem. Não acredite que existem situações imutáveis. As tentações e lutas vêm na proposição da força e Deus nos dá a graça de enfrentá-los. Irmãos, se nós não enfrentarmos as lutas do dia a dia, nós vamos perder a batalha. Irmãos, quem é que enfrenta a luta aqui? Levanta a mão. Irmão, todo mundo, irmão. Mas nós temos o Senhor, irmãos. Nós vamos caminhar. Nós vamos vencer. Nós não vamos parar no deserto, porque o nosso caminho é Canaã. Oh, coisa maravilhosa. Amém? Davi estava sem direção, sem saber como faria para trazer as suas esposas e os seus bens de volta. Ele queria estratégia para chegar no acampamento dos amalequitas. Quando eles estavam a caminho, Davi encontra o servo de um amalequita. E aquele servo foi o caminho de Deus para Davi trazer de volta o que havia perdido. Quando Davi está a caminho, ele encontra esse servo do amalequita. O homem estava doente e com fome. Davi chega para a sua tropa e diz assim: olha, serve esse homem, dê tudo que vocês tiverem aí. Davi não sabia que aquele homem era o caminho de Deus para ele trazer de volta o que havia perdido. E quando Davi dá comida para aquele homem, Davi o pergunta a respeito dele. E ele diz que o seu servo, que o seu senhor, que era um amalequita, o havia deixado porque ele adoeceu. Existem pessoas que adoecem no meio do caminho, adoecem no meio da batalha, perde a visão, desfalece. Aquele servo desfaleceu, mas ele foi o caminho de Deus para a conquista de Davi. E Davi faz uma pergunta para ele: você sabe onde é o acampamento dos amalequitas? E Deus levanta aquele homem para conduzir Davi, para restaurar, para reconquistar o que ele estava à procura. Deus vai usar um caminho. Você crê nisso? Deus vai abrir uma porta para você reconquistar o que foi perdido, o que foi roubado pelo tempo. Se você crê, dê um glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Existem pessoas que vão para o deserto e não conseguem sair dele. A Bíblia diz que Agar foi para o deserto. Irmãos,
Nós temos que ter cuidado com as nossas conquistas. Viu, irmãos? Cada conquista que você tem é Deus que está te dando. Você tem que ter cuidado com o orgulho. Existem pessoas que Deus nunca vai dar além do que Ele tem. Existem pessoas que nunca vão conseguir além, porque se conseguir, não vai adorar o Senhor, não vai atribuir a Ele a honra, a glória, o louvor, a exaltação. Nós temos que entender que tudo que nós conquistamos foi Deus que fez esta conquista. Nós temos que entender que cada porta que abre ao nosso favor é Deus que faz. A Bíblia diz que Agar era serva de Sarai. E Sarai, naquela época, naquele tempo, ela era estéril. E ela chega para Abraão e libera a sua serva. E quando Agar consegue o que ela queria, através de Sarai, a Bíblia diz que ela começa a desprezar a sua serva, a sua patroa. E ela começa a humilhar Sarai. E Sara não suportou a humilhação e manda Agar para o deserto. A Bíblia diz que Agar vai para o deserto. Mas no deserto o anjo a encontra. E o anjo diz: volta para a tua senhora e humilha-te. Você tem que voltar à posição antiga. Tem pessoas que quando prospera esquece daquele que o prosperou, daquele que abriu portas, daquele que fez as coisas acontecerem. Amados, nós temos que saber que tudo na nossa vida é Deus. O anjo chega para Agar e fala: pode voltar. Mas você precisa se humilhar. Você precisa se consertar, irmãos. Tem coisa na sua casa que precisa de conserto. Você precisa pedir perdão. Pedir perdão para o seu esposo, para a sua esposa. Você precisa humilhar, pedir perdão para o seu filho, para que a bênção seja alcançada, para que os valores que foram perdidos sejam restituídos na sua vida. Você tem que se posicionar e deixar Deus fazer a obra acontecer, porque Deus faz as coisas acontecerem. A Bíblia diz que Agar volta. Depois das instruções que Agar teve, ela invocou o nome do Senhor. E Agar olha e diz assim: tu és o Deus que vem. Tu és o Deus que tem condições de sondar a minha alma. Irmãos, o que você pensa, Deus sabe. O que você armazena na sua mente, Deus sabe. Agar olhou para o anjo e disse assim: tu és o Deus que vê. Deus conhece as intenções do seu coração. Deus sabe o que você está planejando, o que você está arquitetando, porque só Deus tem habilidade e poder para penetrar na nossa alma, penetrar nos nossos pensamentos e saber o que nós pensamos. Deus quer que você seja curado. Eu tenho colocado, irmãos, a minha cura todos os dias diante do Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes quando eu olho dentro de mim, a minha alma quer levantar. Aquele temperamento ruim do passado quer levantar. Aquela ira do passado quer levantar. A nossa mudança ela é contínua. Todos os dias nós precisamos mudar. Todos os dias nós precisamos conhecer o Senhor. Todos os dias tem uma estratégia nova para mim e para você. Nós não podemos ficar estáticos, irmãos. Ainda temos um caminho para percorrer. Ainda temos, irmãos. Olha o que ainda precisa ser conquistado. Olha para a sua casa.
Olha para o seu casamento e veja o que precisa ainda ser conquistado. Olha para os teus filhos, olha para as tuas finanças. Ainda precisamos conquistar, restaurar as brechas que foram abertas. Senão, Deus não vai falar. Senão, Deus não vai dar comando. Jesus está voltando, irmãos. É no lugar da tua aflição e da tua angústia que Deus vai se revelar como Deus da provisão. É no lugar do teu pranto, do teu choro, dos teus questionamentos. É aí que Deus vai se revelar a você como Deus da provisão. Não tenha medo. Deus está no controle da tua vida. Não tenha medo. Deus está nos adestrando, irmãos. Nós somos um exército. Amém. A igreja do Senhor Jesus é um exército. E Deus está nos equipando, irmãos, para uma grande vitória. Os conflitos, as dores, as perguntas que não têm resposta, a solidão, a dor da alma, nós não podemos. A Bíblia diz que Davi traz tudo de volta como Deus havia mostrado. Ele vai para a conquista. Ele vai para os desafios. Tem gente que não gosta de desafio, não. Crente tem desafio todos os dias. E um dos desafios é vencer as armas satânicas, irmãos. Satanás é estratégico. Ele quer que nós percamos o alvo. A Bíblia diz que Davi traz de volta não somente as esposas, não somente os seus bens, mas os despojos, aquilo que Deus havia dito para ele. A vitória é conquistada. Os Davi e seus homens recuperam o que havia perdido, porque o Deus da estratégia, o Deus da batalha, o direcionou e mostrou o caminho. Amados, Deus tem falado conosco nesta igreja. Como Deus tem mostrado para nós o caminho da presença. Como Deus tem mostrado o lugar de conquista. O lugar das nossas conquistas é de joelho na presença dEle. Na presença dEle, Ele vai mostrando as estratégias. Na presença dEle, Ele vai apontando o caminho. Na presença dEle, Ele vai abrindo as portas. Na presença dEle, Ele vai nos moldando. Ele vai nos equipando. Sabe por quê? Porque nós iremos vencer as batalhas que ainda precisam serem vencidas, porque Deus vai estar à frente, nos conduzindo no caminho. Mas se você falhar, você não irá alcançar. Olha para dentro de você e veja o que precisa na área pessoal ser alcançado. Faça aí uma reflexão interior e veja o que precisa. Deus quer nos dar estratégia. Vamos ficar em pé. Amém? Talvez você esteja dizendo assim: pastora, dentro de mim eu estou toda comprometida, eu estou todo comprometido. Há um gigante dentro de mim, dando comando, dizendo que eu não vou conseguir. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Deixa Deus dar o comando da sua vida. E as coisas irão no caminho certo. As portas se abrirão. Porque Deus estará no comando, abrindo a porta para você passar. Feche os teus olhos. Pai, nós estamos na tua casa. Como o Senhor é bom. Como o Senhor renova a nossa força. Como é bom andar com o Senhor. Como é bom ouvir a tua voz. Eu coloco os teus filhos que estão diante do Senhor nesta noite.
Traga o renovo na vida de cada um. Traga o bálsamo de Gileade. Traga a esperança que o tempo roubou. A alegria que o tempo roubou. O sonho que foi abortado. Ressuscita, Senhor. Traga ânimo, traga esperança. E assim, daremos a Ti a honra, a glória e o louvor. Porque Tu és o Deus da nossa vida. E nós Te pedimos nesta oração, comanda a nossa vida. Direciona a nossa vida. Nos dê as estratégias certas. Porque queremos andar com o Senhor. Queremos cumprir o Teu chamado na nossa vida. Não queremos perder a batalha, perder o alvo. Porque o nosso alvo é o Senhor. Então seja o Teu nome glorificado na nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Vou voar. Conferência Apostólica e Profética Voo das Águias, de 15 a 17 de maio no Ginásio Sião. Preletores, Dr. Stephen McDowell, dos Estados Unidos, Apóstolo Glaucio Coraiola, do Tocantins, Profeta Cida Nicolau, de São Paulo, Apóstolo Fernando Guilhem, de Minas Gerais, Pastor Edmeio Williams, do Rio de Janeiro e Pastor Raulison Rangel, do Paraná. Faça já sua inscrição na Igreja Batista Nova Sião. Informações 2101-2656. Conferência Apostólica e Profética Voo das Águias. Você não pode perder. Todos os dias você precisa mergulhar na presença de Deus, mas aos sábados o seu mergulho é junto com o apóstolo Edilson e o programa Mergulhados na Presença. Matérias, entrevistas, ministração da Palavra de Deus, campanha de oração e muito mais. Todo sábado na TV Aratu SBT às 7 da manhã. Oferecimento Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. Vem aí mais um congresso de mulheres da Igreja Batista Nova Sião. Tema: Ativadas na Presença. Preletora, pastora Ângela Cirino, de Goiás. Atenção para a programação. Dia 23 de maio, sexta-feira, a abertura será na sede, no Alto Marom, a partir das 19h30. Sábado, dia 24, estaremos na segunda igreja, também às 19h30, bairro Ibirapuera. Dia 25, às 9 da manhã, o congresso acontece na sede e o encerramento será às 18 horas no Ginásio Sião. Mais informações, 2101-2656, entrada gratuita. Realização, Rede de Mulheres da Igreja Nova Sião. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Olha, essa mensagem ministrada pela pastora Vitória Regia é um anúncio do que vai ser no próximo final de semana mais um congresso de mulheres em Vitória da Conquista, de 23 a 25, próximo final de semana, aqui em Vitória da Conquista, com a presença da nossa irmã, da nossa querida irmã Ângela Cirino. Venha participar, um grande congresso para mulheres. Olha aí, vai ser mensagens voltadas somente para as situações das mulheres, para as necessidades das mulheres, para os sonhos das mulheres. Você é a nossa convidada especial. Eu tenho um recado muito especial para os irmãos de Feira de Santana, de Alagoinhas e Olindina. Em Feira de Santana, nós vamos estar no dia 29, na próxima semana, nós vamos estar no dia 29 pela manhã, participando de um café da manhã com os pastores e líderes de Feira de Santana, de todas as cidades da região. E eu quero convidar você, pastor, nós temos muitas coisas para compartilhar. Nós vamos ministrar o seminário Mergulhados na Presença e queremos compartilhar algumas coisas do ministério, coisas que os pastores vivenciam no ministério e as experiências que nós temos tido a respeito da presença, e nós queremos que você participe desse café da manhã, vai ser muito importante. Eu sei que Deus tem uma palavra diretiva para você, pastor, porque nós entendemos aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós passamos, os desafios
que estão diante de nós como pastor, como líder, conduzindo o rebanho do Senhor, não é? E eu tenho uma palavra para a sua vida, eu quero encorajar você a se programar. E talvez você tenha trabalho secular, pastora, e tenha dificuldade de estar durante a semana num café da manhã, mas eu quero solicitar, eu quero te incentivar para que você providencie um meio para não perder este café na quinta-feira, dia 29, pela manhã. Eu tenho aqui inclusive um endereço, quero passar para você. Os pastores estarão também levando, cada um vai levar um líder, que é um líder mais próximo, que tem ajudado, que tem estado ao seu lado. Vai ser na Igreja Batista das Nações, na rua Cupertino Lacerda, 385, Serraria, Brasil. Aí em Feira de Santana, é uma programação da Associação de Pastores da cidade, na pessoa do pastor Rui e também intermediado pelo bispo Roque Hudson. Nós estamos com grande expectativa, eu falei com o Roque esta manhã, e ele me falou que os pastores estão se mobilizando, há uma expectativa deste seminário, porque tem mudado a minha vida, tem sido um divisor de águas, tem sido uma experiência muito forte. E eu sei que vai acrescentar algo à sua vida, pastor, porque eu sei das aflições que nós passamos, são 30 anos mergulhado na obra do Senhor, realizando a vontade de Deus. E essa experiência que tem marcado a nossa vida, eu creio que vai ser muito proveitoso para você no dia 29, é uma quinta-feira, na parte da manhã, nós vamos estar de 8 da manhã às 12. 8 horas começamos o café, às 9 horas começamos o seminário e vamos ter 3 horas de ministração, tempo suficiente para compartilharmos tudo aquilo que nós temos no coração para levar para os pastores e líderes. Feira de Santana e região. Olha, também no dia 28, nós vamos estar em Alagoinhas com o apóstolo Elias, dia 28 e 29 à noite, em Alagoinhas com o apóstolo Elias, também ministrando o seminário Mergulhados na Presença. Nós estaremos disponibilizando o material também, que é o livro 21 Dias para Mudar a Sua Vida. Também estaremos ministrando o seminário Mergulhados na Presença em Olindina com o pastor Marcos. Quero mandar um grande abraço, pastor Marcos, em Olindina, e vamos estar com ele ali 2 noites também, do dia 30 e do dia 31, ministrando o seminário Mergulhados na Presença. Inclusive, estaremos disponibilizando, como eu disse, o livro Mergulhados na Presença. Muito importante, pastor, que você participe conosco lá, tá bom? Olha, eu tenho uma notícia maravilhosa do que vai acontecer no último final de semana aqui em Vitória da Conquista, no acampamento da Igreja Batista Nova Sião. Nós teremos mais um encontro com Deus. Mais um encontro com Deus. O encontro com Deus é algo fascinante, principalmente aquelas pessoas que estão querendo uma mudança na sua vida, se curar de algumas coisas, sente que a sua vida espiritual está totalmente emperrada por alguma coisa, você pensa, você está vendo que não há um progresso, você não está avançando, as coisas não estão acontecendo. Eu quero sugerir de você participar do Encontro com Deus. Nós temos mais um Encontro com Deus esse mês, que vai acontecer no dia 30, 31 e 30, 31 de maio e 1º de junho, no acampamento da Igreja Batista Nova Sião. Pelo telefone que está no seu vídeo, você terá todas as informações. Eu creio que Deus vai falar contigo, eu creio que Deus vai operar cura, libertação, transformação. Se você está buscando isso, nesse encontro com Deus, você vai encontrar, tá bom? Dia 30, 31 e 1º de junho. E agora eu quero fazer um convite muito especial para você que tem sonhado em subir à Terra Santa, a Jerusalém. Estamos formando mais uma caravana, é o nosso 8º ano que subimos a Jerusalém, levando grupos, levando peregrinos para conhecer a cidade do Grande Rei. Esse ano nós estaremos subindo para a Festa dos Tabernáculos, no mês de outubro. Estaremos saindo na primeira semana de outubro, uma viagem para 13 dias, como a gente tem mesmo que passar pela Europa. Então, lá na Europa, nós ficaremos 2 dias em Paris, na França, para conhecer também, nessa oportunidade, um outro país, e seguiremos então para Jerusalém. Lá nós teremos todas as rotas para que você possa conhecer os lugares mais importantes, os principais lugares de Israel. Vai ser um prazer você subir a Jerusalém conosco, faço esse convite. Principalmente porque nós estamos com facilidade de pagamento. Você vai poder pagar em 10 vezes sem juros o pacote.
E no telefone que está no seu vídeo, o contato que está no seu vídeo, você vai ligar para o irmão Fabiano da Qualitur Turismo, que estão trabalhando em parceria conosco, facilitando aí toda essa informação e ajeitando toda a documentação para você, e você vai dessa vez realizar o teu grande sonho de conhecer Jerusalém, tá bom? E nessa parte final do programa, eu quero orar abençoando você que está fazendo a campanha da Providência Divina. Você está aí na 7ª, 6ª, 5ª, 4ª, 3ª ou 2ª semana, ou você que vai começar hoje a campanha da Providência Divina. Nós vamos interceder para que Deus brade na terra e você tenha uma grande vitória na sua vida. Eu creio que Deus responde oração, eu creio que Deus está atento quando nós nos conectamos com os céus, através da intercessão, e creio que virá uma resposta de Deus para a tua vida. Você pode começar hoje a campanha da Providência Divina e durante 7 sábados consecutivos estar recebendo esta oração da fé para Deus operar um milagre na sua vida. Então vamos interceder, vamos orar neste momento. Nosso Deus, nosso eterno Pai, nós queremos te louvar por mais um programa Mergulhados na Presença, te louvar pela preciosidade da audiência de tanta gente que está sendo abençoada neste momento. Obrigado por este horário na TV Aratu, Senhor, que já vai para 4 anos. Nós te louvamos pelos 4 anos do programa, Senhor. Muito obrigado. Tu tens sido o sustentador deste programa. E este programa tem sido uma ferramenta tão linda, tão maravilhosa para abençoar a vida de tantas pessoas. Muito obrigado, Pai. E neste momento, Senhor, nós oramos por aqueles que estão na campanha da Providência Divina e através desses 7 passos de fé, esperando do Senhor um milagre, que os céus se abram, meu Deus, de forma poderosa sobre a vida de cada pessoa que está confiante de que vai receber do Senhor uma resposta. Os céus derramem chuva de bênção, provisão, libertação, cura. Que o Espírito do Senhor se mova soberanamente na direção de cada pessoa, da sua casa, da sua família, da sua saúde, das suas finanças, do seu trabalho, dos seus sonhos, dos seus desafios. Meu Deus, que um milagre aconteça, o sobrenatural se instale na vida de cada pessoa. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão clamando por um milagre, clamando por uma transformação, clamando por uma porta aberta. Eu entrego a vida deles ao Senhor, as suas necessidades ao Senhor e proclamo a tua bênção. Entro com eles nessa fé e nessa súplica para que os céus se movam, para que a nuvem da glória do Senhor traga novidade, traga resposta e traga milagre. Sejam todos abençoados de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência, pelo seu carinho. Continue divulgando o programa Mergulhados na Presença. Quero reforçar a palavra para todos os pastores, para nós estarmos juntos no dia 29, em Feira de Santana, num café da manhã para pastores e líderes. Vai ser uma alegria muito grande poder encontrar você lá, tá bom? Deus te abençoe. Se quiser, ligue agora no final do programa para alguma pessoa, um dos nossos obreiros poder te atender e alguém te dar alguma informação, poder orar por sua vida. Shalom, até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Fica na paz, um grande abraço.